Bem, entrando na parte agora propriamente dito de entender uns indicadores, vamos começar pelo indicador de confiabilidade, conforme foi mostrados os tipos, especificamente o indicador de desempenho, que é denominado como taxa de falha, tá? Então esse é o nosso primeiro indicador aqui, taxa de falha. Então, os nomes, a gente pode começar a pensar sobre eles. O que seria uma taxa de falha? Bem, eu vou analisar um equipamento e estou percebendo que esse equipamento vem falhando, né? Vem falhando ao longo do tempo. Então eu quero saber o seguinte, quantas falhas ele está tendo, né? Então, se eu posso analisar um equipamento, bem, durante um mês esse equipamento aqui teve 20 falhas. No outro mês ele teve 10 falhas, no outro mês ele teve 15 falhas. Né? Então eu posso começar a verificar quantas falhas esse equipamento teve. Eu também posso pensar, vamos supor, numa praça de bomba, onde eu tenha 10 bombas de um mesmo fabricante, e aí eu começo a analisar também a quantidade de falhas dessa praça de bombas. Então eu tenho 10 bombas lá, por exemplo, e aí eu tenho 2 falhas por mês naquela praça de bombas ali. Então como que eu faço para pensar na perspectiva de quando eu tenho mais de um equipamento? Eu vou botar aqui a quantidade de falhas, né, nessa parte aqui no numerador, e embaixo eu vou número de itens vezes o tempo de observação, né? Só para falar em relação ao tempo de observação, ele tem que ser pelo menos de um mês, mais do que um mês, né, para você observar o funcionamento, tá, de um equipamento especificamente, e o ideal é que ele seja feito pelo menos no decorrer de um ano, porque em alguns tipos de equipamento até as variações climáticas da região influenciam no seu funcionamento, então você consegue determinar uma média aí anual de quantas falhas esse equipamento tem por mês, tá? Isso é importante porque a gente alguns equipamentos vão falhar mesmo, né, por esforço, por tempo, né, mas a gente consegue fazer uma gestão dessa quantidade de falhas que eu estou tendo. Então é um indicador que o próprio resultado é muito simples de se abordar, de se entender, né, que é a taxa de falhas, que nada mais é do que a quantidade de falhas do item sobre o número de itens vezes o tempo total de observação. Tranquilo, né? Taxa de falha, pensando na perspectiva de quantas vezes falha aquele equipamento. Beleza, vamos agora para alguns critérios e trabalhar um pouquinho mais esse indicador. Bem, algumas condições para a gente utilizar ele, né? Pode ser utilizado para controlar qualquer tipo de item, desde componentes, conjuntos, partes, equipamentos, sistemas ou instalação. Acho que isso fica muito claro, né? Se eu tenho um conjunto de motobomba, posso utilizar para controlar o motor, a bomba, a junta elástica ou o equipamento como um todo, igual eu dei o exemplo de uma bomba ou da praça de bombas, né? Então eu posso utilizar isso, só eu determinar bem claro, esse é um indicador da praça de bombas, esse é um indicador da minha motobomba, esse é um indicador do rolamento, né? Especificar claro de que eu estou trabalhando, né? De que esse indicador de taxa de falha está me mostrando, né? Que retrato que ele está apresentando. Como eu disse, já pode ser para um conjunto de itens ou para item individual, beleza? E para utilização industrial, seu controle deve ser mensal e a análise deve abranger o período mínimo de um ano para a gente ter um resultado melhor, para a gente ter um acúmulo de dados, para trabalhar sobre todas as perspectivas de época do ano, enfim, eu consigo ter um controle melhor dessa quantidade de falhas, né? Desse indicador de desempenho que é a taxa de falhas. Beleza, aqui tem alguns gráficos para a gente interpretar um pouquinho. Apesar desse gráfico aqui não ter todas as legendas, a gente consegue estabelecer algumas relações aqui, né? Em amarelo aqui, vamos pensar nessa parte aqui amarela, né? Nesses gráficos aqui amarelo, ele me diz quantas falhas teve por ano, tá? Então aqui no mês de janeiro eu tive 9 falhas, no mês de fevereiro eu tive 4, no mês de março eu tive 3. A meta que a empresa determinou, essa meta aqui horizontal na parte vermelha, então a meta da empresa foi que tivesse 2 falhas
por mês, tá? Então, essa é a perspectiva, né, que pensando, né, que eu estou trabalhando aí com o equipamento, claro, né, então eu posso fazer essa análise direta, porque lembrando, né, taxa de falha é a quantidade de falhas sobre o número de equipamentos, tá? Mas vamos pensar que é um equipamento para ficar mais claro, né, pensando tudo na parte mensal. Então eu tive essa taxa voltando aqui de 9, depois de 4, falhando, depois de 3, depois voltei para 6. E aí observe o seguinte, a meta da empresa foi de 2, então significa o quê? Que por algum motivo está falhando muito mais do que deveria se falhar. Então eu consigo pegar esse equipamento, vamos ver por que ele está falhando mais. Será que a lubrificação dele está certa? Será que as condições de montagem desse equipamento estão certas? Será que tem atrito demasiado? Será que as condições de umidade estão adequadas, né? Então, assim, eu começo a verificar e começo a atuar sobre essa perspectiva, né? Tanto que a gente teve aqui, depois desses acertos iniciais, você percebe que em junho, alguma medida foi tomada, tanto que junho, julho, agosto, conseguiram trabalhar dentro da meta. Setembro já teve algo que influenciou, né? Alguma quebra, enfim, alguma falha de fato. Outubro, novembro e dezembro voltou para uma estabilidade para conseguir atingir a meta, né? Nesse caso aqui, novamente, a meta está nessa parte de vermelho, né? Nessa linha horizontal, e para a gente atingir tem que ficar abaixo da meta, tá? Então, é algo que a gente consegue estabelecer. Aí nos anos anteriores teve a média aqui também, né? Nessa parte de azul pode se destacar, né? Agora a gente está trabalhando só analisando aqui um pouquinho a perspectiva. Opa, vamos colocar aqui na mesma cor, né? A gente está trabalhando aqui, então, em relação aos anos anteriores, então eu observo aqui um índice também relacionado aos anos anteriores. E aí eu começo a observar o seguinte, ó, que no último ano, né, eu tive, pensando que isso daqui são gráficos, são tabelas aqui de anos, né, então por isso estão em cores diferentes, um classificação de anos, outro é de mês, tá, o azul de ano, o amarelo de mês. Então pensando aqui que a taxa de falhas no ano, na perspectiva de se pensar quanto tempo foi, né? Então você vai colocar lá quantidade que falhou, número de equipamentos vezes o tempo observado, né? Então aqui foram 12 meses, né? Então eu tive uma média no último ano aqui de duas falhas. Então pode ser até que, analisando o último ano, a empresa estabeleceu a meta para o ano seguinte, né? Então a gente observa aí que a meta é de 2 também. Então são algumas conclusões que a gente pode começar a tirar relacionado a essa taxa de falhas, tá? Bem, aqui eu tenho outro exemplo também, bem característico. A meta dessa empresa aqui agora, ela está em 2,8%, então é representado por essa linha aqui de vermelho. Então a gente pode começar também a interpretar, mostrando aqui que nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio é referente a uma taxa acumulada, então todos abaixo da meta. Na perspectiva do amarelo, aqui já é o projetado, então provavelmente essa análise foi feita até o mês de maio, então no mês de junho, julho, agosto tem uma projeção. Essa projeção também, na perspectiva, é ideal que ela fique abaixo da meta, né? Então são alguns parâmetros que eu consigo calcular, tá? Aqui também é uma perspectiva muito interessante de uma conclusão que eu posso ter relacionada à taxa de falhas, que é comparar, por exemplo, fabricantes, né? Então eu tenho aqui, ó, olha que interessante que eu posso pensar na perspectiva de utilização da taxa de falha. Então, assim, o que é importante a gente saber antes de eu entrar nesse assunto aqui, desse exemplo? É importante eu entender o meu indicador. Se eu entendo a função dele, eu posso utilizar ele para ele me trazer a resposta que eu quero. Por exemplo, vamos supor que eu tenho na minha empresa,
inúmeras bombas, né? E aí eu percebo que as bombas vão quebrando, só que eu tenho bomba de um fabricante, aqui no caso é o X, Y, Z, K e W, então eu tenho bomba de 5 fabricantes. Então eu percebo que as bombas do fabricante tal tem uma certa quantidade de quebras, do outro uma outra, então assim, começa a perceber que cada uma tem uma predisposição relacionada à falha, né? Então, bem, como que eu faço? O que eu posso fazer? Bem, se eu consigo contabilizar essa quantidade de falhas e eu sei a quantidade de equipamentos que eu tenho de cada fabricante, eu posso mensurar minha taxa de falha, né? E aí eu estabeleço o mesmo período, obviamente, senão vai ficar desigual, né? Então aqui foi estabelecido um controle de 2 anos e meio, então como vamos pensar assim, é um indicador que eu vou dividir ele por todo mundo. Nesse caso específico, nem preciso utilizar essa quantidade, só garantir especificamente que ela seja a mesma, né, por uma questão matemática, obviamente. E aí eu faço uma comparação. Então vamos ver aqui, ó. No fabricante X eu tive 108 falhas e tenho 96 bombas. Então a minha taxa é de 1,1. Né? Então 2 anos e meio, se eu pensar assim matematicamente, eu tenho que todas as minhas bombas, perspectiva numérica, falharam. É claro que esse indicador ele não é tão preciso, porque eu posso ter uma bomba que falhou 3 vezes, foi para o reparo, voltou, foi para o reparo, voltou, mas ela falhou 3 vezes. Mas para a gente comparar, é como se fosse todas as bombas falharam e ainda tive 10% dessas bombas que falharam por uma segunda vez, tá? O fabricante Y, por exemplo, teve 0,74, o fabricante Z teve 7, teve 7 falhas na perspectiva de 13 bombas. O K teve 107 falhas na perspectiva de 221 bombas. Né? O W só teve uma falha, mas ele tem 4 bombas. No total de todas as bombas, a taxa de falha é de 0,69. Né? Aí aqui o que eu percebo? Né? Eu percebo que o W, né, o fabricante W, me induz a crer que as bombas desse fabricante falham menos, né, mas eu tenho uma perspectiva de poucas bombas para ter essa certeza, mas eu tenho um índice que me leva a crer que ela tem uma maior confiabilidade, né, ou seja, eu vou conseguir contar com essa bomba por mais tempo, porque ela só teve uma falha. Eu tenho 4 bombas operando na mesma condição, é claro, para todas essas bombas, e eu só tive uma falha dentro dessas 4, né? Eu percebo também que o K, o fabricante K, também tem uma confiabilidade muito interessante, né? Por quê? Porque eu tenho uma quantidade grande de bombas, trabalhando 221 bombas, e só tenho 107 falhas, então observe que é 0,48, né? Em uma perspectiva numérica, nem 50% teve falhas. Então, assim, com isso, o que eu posso começar a perceber? Que alguns tipos de bombas vão trabalhar melhor do que outras, algumas bombas que são de um fabricante, na situação que foi coletada essa informação, vão trabalhar de uma forma melhor, né, porque ela apresentam menos falha, né, então eu posso começar a pensar em uma próxima compra, direcionar os pedidos, por exemplo, para um fabricante K, onde eu tenho uma certeza que eu tenho uma baixa quantidade de falhas, né, então posso comprar mais desse equipamento. Então assim, eu consigo novamente, analiso e tomo uma decisão. Esse é uma das grandes ideias de indicadores.